Vamos falar de futebol, porque ainda com a euforia e a felicidade da conquista do acesso, o elenco do São José Esporte Clube realizou ontem os testes de Covid-19 e, com tudo liberado, hoje pela madrugada, o time seguiu viagem para Birigui, já que amanhã a Águia do Vale terá o primeiro jogo da final da segunda divisão do Paulista diante do Bandeirante Esporte Clube. E Pedro Coralha traz o retrospecto para a gente desse confronto. Um duelo de muita tradição e camisa pesada na final do Campeonato Paulista da segunda divisão. São José Esporte Clube e Bandeirante Esporte Clube. Teremos o confronto entre Águia do Vale e o Leão da Noroeste. Dois times que já possuem esse troféu na sua galeria de conquistas e em anos bem próximos. Naquela época, o nome do campeonato era diferente, mas era o equivalente ao quarto nível do futebol paulista. Em 1963, o Bandeirante foi o grande campeão da divisão. E no ano seguinte, em 1964, foi a vez de o São José alcançar o posto mais alto no pódio. E essa semelhança entre as duas equipes se mostra também no histórico de confrontos. Segundo o almanaque São José Esporte Clube de Alberto Simões, existe uma certa regularidade entre São José e Bandeirante. Até o momento, a Águia e Leão se enfrentaram 7 vezes na história, com 3 vitórias do São José, 2 vitórias do Bandeirante e 2 empates. A equipe joseense balançou a rede 11 vezes e o time biriguiense anotou 9 gols. O último duelo entre os times aconteceu no dia 12 de março de 2008, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Jogando no Estádio Municipal Pedro Marim Berbel, o Pedrão, em Birigui, vitória do Leão por 4-2. Mas agora a situação é outra, um título está em jogo. O último troféu que o Bandeirante conquistou foi em 2001, quando levantou a Copa Paulista. Já o São José vive um jejum ainda maior. Seu último troféu conquistado foi em 1980, a divisão especial do Campeonato Paulista, hoje conhecida como a Série A2. Além de acabar com a seca de 40 anos, o São José pode conquistar seu primeiro título em seu estádio, já que o segundo jogo da final acontece no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Martins Pereira. E aí, neste duelo animal, quem será que leva melhor? Águia ou Leão? É claro que a gente vai falar que é a Águia do Vale, Antônio Carmo, mas agora, dizem alguns torcedores, agora sim que o São José vai enfrentar o Bandeirantes, vamos ver como é que é, Antônio Carmo, mas é um jogo que não dá para prever muita coisa, né? Não, e agora, André, os times entram mais relaxados, não tem aquela pressão da vitória. Eu acho que todo mundo, os dois, André, querem vencer. É claro, ninguém vai entregar de mão beijada, mas aquele que perder, ele sai tranquilo, porque já fez a obrigação maior, que foi conseguir o acesso. O título é algo maior para coroar aí toda a campanha. Interessante é que no começo do campeonato, né, nas 4 primeiras rodadas, os dois times já ponteavam a tabela, foram os únicos dois que ganharam os 4 jogos seguidos e seguiram assim. Né? Então chegam com todos os méritos, o São José com alguns pontos a mais, afinal de contas em 14 jogos teve 11 vitórias, 2 derrotas e um empate, enquanto que o Bandeirante teve 9 vitórias, 2 a menos, e teve 3 empates e também 2 derrotas. Tem uma defesa muito forte, o Bandeirante tomou 7 ou 8 gols apenas ao longo do campeonato. Já o São José fez 10 ou 12 gols a mais do que o Bandeirante, tem um ataque mais produtivo, será o melhor ataque contra a melhor defesa do campeonato, vai ser um duelo legal. Andressa, 2 detalhes aí, o Pedro contou a história de confronto, São José e Bandeirante, essa história toda. 2 detalhes sobre essa história aí. A primeira delas, o goleiro Moreira, que mora em São José dos Campos, já foi entrevistado por nós aqui durante algumas oportunidades. O Moreira, em 1986, ele era o goleiro do Bandeirante de Birigui, que subiu para a Série A1 naquela ocasião. Em 87 ele veio para o São José, voltou para casa e subiu com o São José também para a Série A1. Ele teve 2 acessos seguidos de Série A2 para a Série A1. Bandeirante 86, São José 1987. E um dos maiores ídolos do São José dos últimos tempos, o Renato Santiago, estreou com a camisa do São José justamente num jogo contra o Bandeirante de Birigui, no Campeonato Paulista de 2002, em Birigui, uma quarta-noite, um calor insuportável. Fez um gol, São José ganhava de 2 a 0, tomou a virada, perdeu por 3 a 2. São histórias aí a respeito desse confronto
em que agora os dois times vão se reencontrar, esperamos aí que aconteçam bons jogos e que o São José, claro, o torcedor está muito ansioso pelo título. É bom, Andreas, você ter uma taça, não importa que seja Bezinha, segunda divisão. Campeonato, você entra no campeonato, no torneio de bairros, seu time quer ganhar. E a Bezinha não é diferente, o campeonato da segunda divisão. É uma taça e outra coisa, tem um dinheirinho a mais da federação para o campeão do que para o vice, né? Não, e outra coisa, Antônio Carlos, vai chegar na final para depois não jogar, gente? Para mim, se eu fosse o técnico, tem que ter o título, é o acesso e o título. Não, você não tem a dúvida de que os dois times estão... Ah, com certeza, né, cara? Imbuídos dessa ideia. O São José tem a vantagem de novo, por ter feito a melhor campanha, o que já aconteceu nas 3 fases anteriores, jogando por 2 resultados iguais, né? Uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gol, ou 2 empates. E aí, podendo decidir, e como disse o Pedro também, conseguiu seu título atuando como mandante. Já conseguiu quebrar um tabu esse ano, que foi subir. São José nunca havia conseguido, com todos os acessos que teve, de Campeonato Brasileiro, de Série B para Série A, de Paulista de Série A2 para Série A1, nunca havia conseguido um acesso atuando como mandante no Martins Pereira. Conseguiu, quebrou esse tabu domingo passado. Agora resta quebrar um outro tabu de ganhar um campeonato. Vamos dar uma olhada na participação dos nossos torcedores, dos nossos telespectadores. O Edson Aguiar é lá de Ilhabela. Ele está dizendo o seguinte: boa tarde, Andressa, tudo bem? O pessoal ainda fica um pouco meio confuso em relação à divisão que o São José está. Explica para o pessoal, né? Porque é segunda divisão, Série A3, Série A2, qual que é? André, se a gente fosse colocar no plano correto, aí diria o seguinte: São José estava na 4ª e última divisão do futebol de São Paulo. Ele sobe agora para a Série A3, que é a 3ª divisão. A federação, para valorizar até e poder deixar os clubes da Série A2 e A3 jogar o Campeonato Brasileiro, ela colocou a Série A1, a primeira divisão, com as séries A1, A2 e A3. E a segunda divisão com esse Sub-23 aí que o São José jogou. O São José passa para uma Série A3, que na verdade, como o pessoal costuma dizer, é o 3º nível, é a 3ª divisão do futebol de São Paulo. Uma comparação com a região, Taubaté está na 2, que é a segunda divisão. São José ainda fica uma divisão abaixo no ano que vem do Taubaté, para depois tentar ir para uma Série A2 e aí ir para uma Série A1, que é o objetivo de todo time, jogar a principal divisão do futebol paulista, né?